E aí, tudo bem? Se você também está perdendo cabelo e tem dúvidas sobre qual é o melhor corte para disfarçar esse momento, fica comigo até o final desse vídeo que tem muita coisa bacana para te passar. Eu sou Léo Costa, cabeleireiro há mais de 20 anos, visagista, responsável pelo visagismo masculino aqui no Toca Hair há 8 anos, ajudando os meus clientes a encontrar o melhor corte, melhor barba, melhor formato de sobrancelha, melhor armação de óculos para cada ocasião, para cada necessidade. A primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é o grau da sua alopecia. Então, estou falando aqui da alopecia androgenética, que é aquela que é causada pela ação hormonal da testosterona no nosso organismo. Praticamente todos os homens vão sofrer com isso, alguns vão sentir esse impacto, outros não. A primeira coisa que a gente tem que identificar é qual o grau dessa calvície. Então, a alopecia androgenética, se ela está no grau no nível 1, nível 2 ou nível 3, sim, a gente consegue criar um disfarce com um bom corte para fazer com que isso não chame a atenção. A do tipo 1 é quando a gente tem só uma entrada bem de leve aqui aparecendo, tá? A zona coronal quase não é exposta. A tipo 2, a zona coronal já é um pouquinho mais exposta e as entradas avançam um pouco mais. E a do tipo 3, as entradas já estão quase no meio da cabeça e a zona coronal aparece um pouco mais do que no 2. Até o 3 ainda é possível a gente disfarçar, é lógico, dependendo da espessura, do comprimento, da densidade do cabelo que restou. Da 4 em diante, infelizmente, já não tem muito o que fazer. Uma observação aqui, se você está no estágio desse, da alopecia 1, 2 ou 3, ou até no 4 em alguns casos, minha dica, procura um profissional terapeuta capilar que vai te ajudar a identificar os melhores tratamentos para fazer com que os fios que ainda estão produzam um fio com mais vigor, com mais densidade, que tenha mais espessura e faça preencher mais os espaços que estão sobrando aí, antes de entrar em processo cirúrgico. Tá? Vou colocar aqui em cima um link para um vídeo da Débora, nossa terapeuta capilar, falando bastante sobre isso, tirando todas as suas dúvidas, muito bacana, clica lá que você vai gostar. Bom, depois que eu identifiquei se a minha alopecia do tipo 1, 2 ou 3 e é possível a gente fazer um disfarce, eu tenho que pensar nas áreas de dominância, as áreas do meu rosto. Então tem outro vídeo, vou colocar o link aqui para vocês, onde eu falo um pouco sobre as 3 áreas que o nosso rosto se divide: a área da razão, a área da emoção e a área da intuição. Tá? Então eu preciso identificar quais dessas áreas, ou qual dessas áreas tem maior destaque no meu rosto, qual aparece mais, qual é maior, qual é menor, para saber onde eu preciso trabalhar e para saber se realmente essa entrada que está começando a aparecer é um problema ou não. Tá? Então, por exemplo, se essa área não é a área maior do meu rosto e ela está ficando maior com as entradas, com a alopecia, de repente não chega a ser um grande problema. A gente cria um disfarce bem sutil para equilibrar essas áreas do rosto. Agora, se essa já é a maior área e eu estou perdendo o cabelo, ela está ficando ainda maior, isso começa a atrapalhar um pouco mais. Então, o segundo ponto importante, né, primeiro identificar o grau da alopecia e depois identificar esses pontos de dominância no seu rosto. E aí identificar, mesmo que essa área não seja maior, de repente a boca é muito grande, os olhos são muito expressivos, então identificar o que chama mais atenção, qual é o ponto de destaque no seu visual. Quais as opções mais usadas? Bom, a gente vê de tudo. Então tem gente que tira o cabelo daqui de trás, joga para frente, faz como se fosse uma franja. Quando eu puxo esse cabelo para um lugar onde não é o caimento natural dele, a tendência é de chamar muito mais atenção para essa área. Então às vezes eu estou ali com tipo 1, tipo 2, nem chamaria tanto atenção, mas a hora que eu jogo esse cabelo para frente, disfarçando, eu mudo as proporções do meu rosto de forma artificial e acabo chamando muito mais atenção para essa área. Em vez de disfarçar, eu chamo mais atenção para essa área que já está perdendo o cabelo. Tá? Tem gente que faz o contrário, tira aqui do lado o cabelo, deixa crescer para disfarçar as entradas, disfarçar falhas, também chama muito mais atenção. Tudo que fica artificial, fica forçado, tá? Deixa de ser legal, e a gente mexe muito no visagismo com os pontos focais. Então conhecer os pontos focais é importante para eu saber onde eu vou valorizar e o que eu vou disfarçar. Então, quando eu crio uma franja, um volume artificial em um determinado ponto da minha cabeça, eu vou chamar muito mais atenção para esse ponto. Tá? Então, por isso que é tão importante a ajuda de um bom profissional, e o profissional visagista é uma pessoa que está preparada para identificar esses pontos focais, identificar as proporções do rosto, saber onde eu preciso colocar volume, onde eu preciso tirar volume, onde eu preciso chamar a atenção e onde eu preciso disfarçar a atenção para que não se torne ali um ponto focal, de repente brincando com cor, com corte, com textura, com produto, com finalização, e aí sim a gente consegue disfarçar as entradas, disfarçar a rarefação está começando a acontecer ali no alto da cabeça. Bom, o que funciona? Primeiro, não trabalhar nem com 8 nem com 80. Então, encontrar o corte correto. Se eu deixar curto demais, as entradas vão aparecer.
Então já assume direto a careca. E se eu deixar grande demais, o cabelo vai pesar e também aparecem mais as falhas, as entradas. Então o que é importante? Encontrar o comprimento ideal de acordo com a espessura e a textura do seu cabelo para que essas entradas não apareçam, para que as falhas não apareçam. Tá? A melhor pessoa para te ajudar nisso é um profissional visagista que vai identificar aí os pontos onde eu tenho que dar destaque, onde eu tenho que disfarçar e está preparado a identificar essa textura, densidade, né, do seu cabelo. Segundo ponto importante, na maioria dos casos, usar o secador ajuda a dar um volume, a criar um volume visual de forma muito rápida, normalmente em 30 ou 40 segundos. A gente já resolve o problema do secador, tá? Dá um volume, brinca ali com a textura do cabelo e depois finaliza com um pouquinho de pomada de efeito seco. Por quê? A pomada de efeito seco em pequena quantidade não vai pesar no cabelo, tá? E aí já evita o terceiro problema, que é o quê? Eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar passando a mão o tempo todo no cabelo. Cada vez que eu passo as mãos no cabelo, o cabelo fino, o cabelo que já está com pouco volume, ele vai ficando mais pesado, mais oleoso e ainda com menos volume, evidenciando ainda mais as entradas, as falhas. Então, isso é bem importante. Encontrar o comprimento ideal para o seu tipo, para a sua densidade, para a sua textura de cabelo. Usar um secador da forma correta, na maior parte dos casos, coisas simples, ali 30, 40 segundos, e um produto de efeito seco e evitar passar as mãos no cabelo. Isso é bem importante. Tem alguns casos que a gente usa a barba para criar um destaque, para chamar a atenção mais para a parte inferior do rosto do que para a parte superior. Mas, de novo, nem em todos os casos isso é interessante. Às vezes eu crio uma barba muito longa e trago um desequilíbrio para as proporções do meu rosto. Então é interessante que um profissional te ajude nisso. E aí no final do vídeo eu vou colocar outras fotos mostrando para você ideias, né, propostas que realmente resolvem o problema. Mas lembre-se, não adianta eu pegar essas imagens, pegar uma foto de um corte de cabelo que disfarçou bem para uma pessoa, que isso vai resolver o meu problema. De repente, para aquela textura, para aquele comprimento, para aquele formato de rosto, para aquelas proporções, foi interessante, mas no meu caso não. Então por isso fica a dica, procure um profissional visagista, tire todas as suas dúvidas, faça-lhe uma consultoria, tenha uma proposta totalmente personalizada para você. Tá legal? Se você gostou, fica o meu convite aqui, ó, curte o nosso canal, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você tem uma curiosidade, porque isso ajuda bastante a gente a produzir outros conteúdos como esse, conteúdos interessantes que vão tirando aí as dúvidas de vocês. Tá legal? Gente, muito obrigado por enquanto e até o próximo vídeo. Um abraço.